salve, amigo do Auto Vídeos! Finalmente é a hora do teste completaço dele, do novo Corolla, o campeoníssimo de vendas, tanto no Brasil como no mundo, sedã médio que realmente sempre tem feito muito sucesso aqui no Brasil, mas agora é tudo completamente novo. Ele tem um visual mais agressivo, tem motorização híbrida, primeiro híbrido flex do mundo, é nova plataforma, pegada mais esportiva num Corolla, tem novidades por todos os lados, o interior melhorou bastante, a forma de dirigir também, só que ele tem pecados, tem alguns incômodos até mais complicados do que você pode imaginar. Então agora aqui no Auto Vídeo está na hora de você entender todos esses segredos e aquilo que ninguém conta pra você. Vamos nessa! Vamos entender todos os segredos desse modelo aqui, porque realmente tem muita novidade revolucionária. E eu tô aqui abaixado e esse daqui é um dos primeiros elementos, né? O Corolla ficou mais baixo, a frente é baixa, isso melhora a aerodinâmica, mas é curioso, né? Pensar num Corolla com elementos mais futurísticos, mais agressivos, com um toque esportivo. Realmente o mundo vai mudando, mas é claro que ele mantém o DNA. Quando você olha, num primeiro momento, já sabe que se trata de um Corolla. Aqui a 12ª geração, é o carro mais vendido do mundo. Em outros mercados, claro, ele tem outro posicionamento, mas aqui no Brasil ele massacra. Realmente a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, porque é aquilo, né? Quando um modelo é campeão de vendas e vem uma nova geração, todo mundo fica em dúvida, fica na expectativa, e agora a gente vai explicar tudo aquilo que mudou, tudo aquilo que tem de diferente e bacana. Começando por esse visual mais agressivo aqui da frente, né? Então a gente vê aqui elementos que têm a ver com a nova linguagem da Toyota, já aplicada em modelos como o Camry, e também influências da própria Lexus, que é a marca de luxo da Toyota, principalmente essa boca agressiva aqui no para-choque, mas todo o desenho do farol integrado aqui com a grade, as assinaturas aqui em LED do DRL, tudo com um ar de sofisticação muito bacana, muito legal de se ver. A gente está ao lado da versão Altis Premium Hybrid. Esse carro aqui, no momento em que a gente está gravando, ó, para você ter uma ideia, custa na faixa aproximada de R$150 mil. E para você poder ter acesso a seguradoras de primeira linha, você que valoriza a qualidade, a gente recomenda os nossos amigos da Exponencial Seguros. Lá você vai poder fazer sua cotação e garantir a sua tranquilidade. Eu tô aqui ao lado do motor e daqui a pouquinho a gente vai falar, porque afinal de contas esse daqui é o primeiro híbrido flex do mundo. Isso daí traz uma série de consequências, mas vamos sentir um pouquinho mais do visual aqui, caminhando pela lateral do carro. Olha aí, ó, eu tenho 1,86, então dá para você sentir aqui como tá baixa, tá agressiva essa dianteira aqui do modelo, mas é tudo muito harmônico. Eu realmente senti esse aperfeiçoamento no design dessa geração aqui do Corolla, foi absolutamente significativo. A gente tem um modelo que ficou mais longo, ficou mais baixo, teve uma redução do centro de gravidade em 1 centímetro, que na prática também traz consequências maiores do que você imagina. Dessa versão aqui conta com rodas de 17 polegadas, só que aqui agora a gente tem um pneu 225 45 de perfil. Olha só, quem diria um Corolla com esse perfil baixo. Aqui a gente tem um entre-eixos bastante interessante, mantendo aquele padrão do segmento dos sedãs médios, 2,70, que traz um espaço bacana. Só que eu queria chamar a atenção para essa coluna A aqui. O tamanho do para-brisa, isso é uma coisa que ninguém comenta, ficou muito aerodinâmico, ficou muito inclinado, mais inclinado do que o Civic, inclusive. É algo surpreendente demais. A gente tem o retrovisor com esse posicionamento na porta, essa coluna A também ficou mais estreita, melhorando a visibilidade. Todos os vincos aqui, a gente tem uma parte aqui de um trabalho de superfície na região inferior aqui, que transmite um maior nível de sofisticação e, do ponto de vista do design, uma superfície mais bem trabalhada, o que é algo muito interessante. A gente nota até alguns pequenos apêndices aqui aerodinâmicos, aqui, lá no para-choque traseiro. Olha só que coisa curiosa. E lá atrás não houve tanta agressividade como na frente, porque a queda da coluna C ali
não é tão inclinada com aquele estilo, entre aspas, fastback que a gente vê, por exemplo, no Civic e em outros sedãs que tentam disfarçar a característica de sedã, até pelo fato do público do Corolla ser um pouquinho mais conservador e tudo mais. Ali ficou muito acentuado o aspecto 3 volumes de um sedã. Por que 3 volumes? A gente tem essa linha do capô, a linha do teto e a linha lá do porta-malas mais bem definida do que o Civic, por exemplo. E também, como o carro acabou ficando um pouquinho maior em comprimento, tudo ficou harmônico, foi possível manter o porta-malas ali com 470 litros e o comportamento dele melhorou de uma forma extremamente significativa, porque olha só, para você que há muito tempo esperava, finalmente tem uma suspensão multibraços na traseira do Corolla, né? Agora a gente chega aqui ao lado da traseira do modelo e ficou bonito, hein? Ficou legal demais. Quando a gente observa essa lanterna aqui, não tem como não lembrar dos modelos da Lexus, né? O prolongamento da lanterna aqui na lateral realmente é bastante interessante. O step dele é temporário, então até por ter um pneu ali com largura 225, comprometeria demais um step aqui na medida padrão do modelo. Olha só, quando a gente olha por esse ângulo, como a frente do carro ficou baixa realmente. Então, até esse modelo aqui, que é um veículo destinado à frota da Toyota, tem ali alguns raspões ali naquela parte de baixo. É um aspecto problemático aqui no Brasil. A gente tinha os Corollas historicamente mais altos e então é algo que você precisa tomar cuidado considerando as suas condições de uso. Agora vamos dar uma olhada aqui no espaço do banco traseiro. Com entreixos de 2,70, esse banco aqui, olha aí, tá ajustado para mim que tem 1,86, minha altura é maior aí do que a média no Brasil, então tem esse desconto e mesmo assim minhas pernas estão bem posicionadas, tem um espaço bacana aqui. Agora, com o aspecto do Corolla ter uma perspectiva de ser um veículo mais baixo, a queda aqui atrás do teto acaba sendo um pouco problemática para mim, então a minha cabeça está encostando sim no limite aqui do teto, então para uma viagem aqui ficaria um pouquinho mais complicado para mim com 1,86. O encaixe de banco é confortável, é bacana, só que um grande pecado da Toyota tá aqui. Faltam tanto saída do ar-condicionado como uma entradinha USB. Finalmente, hora de mergulhar aqui no cofre do Corolla, porque é essa surpresa, né? Primeiro ponto, primeiro híbrido flex do mundo. Segundo, é o lance da gente ver uma motorização moderna como essa chegando no modelo que tem vendas expressivas aqui no Brasil. Isso realmente é bastante surpreendente e legal do ponto de vista da gente entender as inovações. O motor tem a mesma base, o motor a combustão, que já vem no lendário Prius, que vem sendo o modelo mais marcante nessa história dos híbridos. Mas ele passou por ajustes feitos pela engenharia do Brasil, do Japão, para que o motor pudesse ter essa admissibilidade do etanol. Esse motor aqui, ciclo Atkinson, é uma coisa diferente. Normalmente os carros têm motor com ciclo Otto. Em outra oportunidade a gente vai especificar mais a respeito desse ponto. Mas na prática essa alteração é feita para que ele ganhe mais eficiência, tanto do ponto de vista de emissões como no lado do consumo. Mas por outro lado, a potência dele acaba baixando, porque a gente está falando de 1.8 com 101 cavalos. Mas calma aí, não fica tenso, porque a gente conta aqui com o lance do Hybrid Transaxle da Toyota. Que história é essa? Aqui a gente precisa explicar melhor, porque a caixa de câmbio, digamos assim, está junto, no mesmo conjunto com os dois motores elétricos. Então a gente tem dois motores elétricos atuando aqui que somam 72 cavalos. E aqui, para chegar à potência combinada não dá para somar não, porque os motores têm diferentes faixas de pico, de rotação, então a potência combinada é de 122 cavalos, só que o comportamento dinâmico não é frouxo não, daqui a pouco a gente explica para você. Lá a gente vai ter essa curiosidade de um câmbio que é baseado em engrenagens planetárias para conseguir ajustar
toda essa questão, essa equação gigante de 3 motores funcionando ao mesmo tempo. Mas se você está curioso em relação ao consumo dele, pelos dados do Inmetro você está vendo aí na sua tela, 16 na cidade e 14 na estrada. E é claro, sempre fica meio estranho. E é esse mundo novo, né? Motor híbrido vai ter um rendimento melhor na cidade porque vai ter a atuação mais eficiente dos motores elétricos e na estrada vai demandar mais a combustão. Por isso, essa coisa realmente surpreendente para você. Agora é hora então da gente rodar com o novo Corolla e eu tô com a mão aqui numa das coisas polêmicas desse modelo. Ele manteve o freio de mão tradicional e esse carro aqui tem muitas inovações, mas até por conta do público mais conservador, ele mantém algumas outras coisas que são antiquadas, principalmente para o segmento. Isso daqui incomoda sim, na minha opinião. Mais do que isso, sem contar com freio eletrônico, ele também não tem o auto hold, o brake hold, que é algo que faz uma diferença muito grande. Você não precisa ficar segurando no pedal de freio quando você para. Mas, deixando isso de lado, a gente baixa aqui, vamos acionar o D e olha que legal, a gente tem aqui um panorama do híbrido na tela. É realmente muito curioso. Então, o carro tá ligado, mas ó, sem barulho, a gente vai sair só no elétrico e essa é uma dinâmica muito interessante. Então aqui a gente consegue observar, né, que a energia da bateria está alimentando os motores elétricos que estão fazendo o movimento nas rodas, porque eu comecei na boa, não demandei muito a aceleração, mas agora a gente vai ganhando velocidade. Olha aí, motor a combustão entrando, então a gente tem todo esse circuito bastante interessante. Mas agora é uma subida, vamos encher o motor para você ouvir, olha aí. Power lá em cima, olha aí. Para quem acha que o híbrido ficou frouxo, não ficou não. Mas eu já respondo aí também para você o seguinte: quem efetivamente quer mais desempenho, quer uma pegada um pouquinho mais agressiva, o Flex tende a ser uma opção mais interessante. Esse daqui é para quem privilegia a tecnologia, um consumo mais bacana na cidade, uma pegada ambiental também. Só que esse carro aqui não tá frouxo não. Agora que a gente vai voltar para um trecho mais plano aqui, vai ficar interessante, ó. Então eu não tô pisando no acelerador, então as rodas estão alimentando a bateria aqui, sistema regenerativo, quando eu tiro o pé do acelerador ou quando eu piso no freio. Então agora, ó, eu pisei na boa aqui. O motor elétrico é quem está fazendo esse movimento nas rodas. A gente tem aqui, ó, nessa faixa verde Eco aqui do mostrador à esquerda, que a gente está numa dinâmica bacana. Agora, quando eu começo a demandar mais aceleração, ó, ele passou para a faixa Power, vem o motor a combustão aqui. Olha aí que coisa louca, né? Então, tá aí essa dinâmica para você entender um pouquinho mais como é na prática dirigir um carro híbrido como esse. Agora, se você efetivamente é uma pessoa consciente, que dá valor ao seu dinheiro, acompanha a gente aqui no Autovídeos, você sabe que há muitas questões no nosso mercado aqui de carros que custam muito caro e é sempre um desafio para todo mundo que vai trocar de carro a escolha. Pensando nisso, a gente criou algo revolucionário para você. Agora o Autovídeos tem o código dos carros. Lá você encontra em 8 vídeos os 8 segredos definitivos para chegar ao melhor negócio para o seu perfil, fazendo sua compra com segurança, driblando as ciladas do mercado e mais do que isso, presta atenção, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. E todo esse lado financeiro é fundamental aqui no Autovídeos. A gente sempre fala sobre a equação financeira total. A gente já falou do preço do seguro desse carro, mas como será que ficam as revisões dele? E pensando todo o lado tributário, os impactos ocultos, para você ter uma estimativa em relação aos impactos financeiros de um modelo como esse ao longo de 4 anos, a gente preparou um relatório especial com o nosso simulador trazendo esses números para você. Então, quem acessar lá o códigodoscarros.com.br e garantir a sua vaga vai ter acesso como bônus a esse relatório para você entender todo o lado financeiro envolvido nesse carro aqui e poder realizar a sua compra com um planejamento eficiente, um planejamento bacana.
Você ouviu um apito aí? Olha só que coisa curiosa. A faixa dupla estava estreitando e o que acontece é que esse modelo aqui conta com o pacote ADAS, o pacote de segurança ativa, finalmente num sedã médio, e a Toyota nesse aspecto merece todos os aplausos, trazendo essa opção que vai chegando cada vez ao mercado. E aqui no Autovídeos a gente sempre ergue muito a bandeira da segurança. Lá no código você também sabe como escolher um carro seguro de verdade, e então vamos falar um pouquinho disso, porque deu esse apito, porque ele conta com um assistente ativo de manutenção em faixa, tem o piloto automático adaptativo, o ACC, o radar tá lá no logo da Toyota, além de sistema de frenagem de emergência. Isso tudo acaba sendo muito bacana, muito interessante. O carro conta com 7 airbags e teve 5 estrelas no crash test aqui do Latin NCAP. Isso tudo tem muito a ver com a plataforma modular TNGA, e a gente vai gravar um vídeo especial só para detalhar o que isso representa na prática. Agora eu já adianto para você que o carro melhorou rigidez torsional em 60%. A plataforma modular acaba trazendo materiais mais nobres, aço de ultra alta resistência. Isso reduz o peso do carro e melhora o consumo também. Olha só quanta coisa bacana, e só o Autovídeos conta dessa forma, que faz você entender de um jeito bem bacana. Então agora a gente está aqui no interior do carro, vamos falar um pouquinho do que a gente tem aqui de sensação, de ambiente. E aqui eu já começo com uma coisa muito curiosa. Eu não vi ninguém falando a respeito disso, mas é uma impressão real que eu tive, e o nosso compromisso aqui é sempre com a verdade com você. Afinal de contas, tem gente que fala, não, o carro Corolla é perfeito, não sei o que. Nenhum carro é perfeito, ainda mais aqui no Brasil. Um incômodo muito grande para mim, essa porta aqui. Eu acho que o design dela não é tão bacana, podia ter algum elemento mais interessante, mas tem materiais legais. E o aspecto fundamental aqui é que ela tem um apoio baixo para mim, só que eu sou mais alto do que a maioria das pessoas, então esse é um aspecto bastante subjetivo. Só que o acesso aqui à parte inferior é muito ruim mesmo. Pra você pegar uma garrafinha ali, colocar, eu por exemplo, né, vindo com esse carro aqui, pagando os pedágios, para achar as moedas aqui é estreito, é uma coisa que é inacreditável, né, que esse aspecto ergonômico foi deixado de lado. Eu achei o posicionamento dos acionamentos dos vidros aqui um pouquinho confuso. Essa foi a minha impressão, mas no geral, olha aí esse painel, que fantástico agora do Corolla, porque houve uma evolução significativa, monstruosa. O anterior era totalmente sem harmonia, aquele reloginho clássico de Del Rey lá, antigão, não tinha cabimento. Melhorou muito, ficou mais clean, as coisas estão mais organizadas. Acho que faltam alguns elementos aqui que trariam um lado um pouquinho mais emocional, digamos, aqui nesse conjunto, mas tá bonito, tá legal, tá bacana. Isso daí é realmente uma impressão extremamente pessoal, porque a gente tem um cluster aqui legal com tela digital, essa central multimídia aqui excelente, tamanho muito bacana, e tem esse aspecto dela tá aqui para cima, né, flutuando. É sempre aquela polêmica em relação ao posicionamento dessas centrais. E ontem, inclusive, a gente conversava aqui com o nosso videomaker e ele estava falando sobre as impressões dele, que acaba sendo interessante esse posicionamento para facilitar a visualização do trajeto e tudo mais. E eu confesso que eu também estou sentindo isso. E então o ponto é, em relação ao design, fica muito mais desarmônico, ela assim, dessa forma não integrada como ocorre em outros modelos. Mas do ponto de vista funcional é interessante, ela tem uma resolução bacana. Agora, olha aí, Toyota trazendo tecnologia, conectividade, Apple CarPlay, Android Auto. A central aqui tem uma série de configurações, mas também em função da característica do público do modelo, mantém ainda botões físicos. O botão do volume aqui é muito interessante, parece uma nostalgia aqui no botão. A gente tem um emprego massivo aqui de Black Piano, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que dá um aspecto legal, só que também não é tão funcional em função de limpeza ali, de gordura, impressões digitais, mas para mim não é nada que comprometa nesse sentido. E o carro ficou mais baixo, né? Isso é interessante. A posição de dirigir não é tão baixa como do Civic, mas ela tem um ajuste legal e eu acredito que agrada a maioria das pessoas, sim. Eu prefiro mais baixo, mas aqui tá legal. Eu acho que ele equilibra bem o lado das pessoas quererem um posicionamento um pouquinho mais alto. Não é um SUV, óbvio, mas aqui pela proposta do carro tá bacana sim.
Agora, o ponto que chama a atenção aqui, e quem diria, hein? Ao volante, o Corolla tá com uma pegada muito legal para quem quer uma pitada, né? Um tempero mais esportivo. Obviamente, né? O Corolla não é um carro esportivo, muito longe disso, mas sinceramente, ó, ele responde bem aqui, ó. A gente enche o motor, é o híbrido, mas aqui a gente estava falando dos números ali de potência, de torque, e eles acabam enganando um pouquinho, porque quando a gente tem esse conjunto integrado de motor a combustão e elétrico, é importante lembrar que os motores elétricos têm aquela atuação já 100% no momento que você pisa, né? Então o torque é instantâneo. Então esse conjunto todo integrado, considerando aqui esse sistema de transmissão que a gente já destacou, acaba trazendo um aspecto bastante responsivo para o carro. Isso daí realmente merece ser comemorado, porque é muito louco, realmente é muito surpreendente o Corolla ao volante, com esse lado, né, de pegada mais de chão, mais estabilidade, ajudado pelos pneus. E aqui a gente entra numa outra questão polêmica que tem os dois lados, e por isso que a gente sempre fala aqui no Autovídeos que tudo depende do perfil. O pneu na roda 17 polegadas, né? A gente lembra dos Corollas lá atrás, né, com perfil alto, privilegiando sempre conforto. Agora a gente tem esse modelo aqui com pneu 17 mais largo, 225, melhora a estabilidade, mas também em determinadas condições ali de aquaplanagem às vezes pode ser um pouquinho mais complicado. Mas o detalhe é que o perfil passou para 45, era 50, passou para 45, diminuiu. O que isso significa na prática? Ele tende a ficar mais firme e absorver menos os impactos na questão das ondulações, das valetas, das lombadas, dos buracos que a gente tem em demasia aqui no Brasil. Minha opinião é o lance em que imagem acaba contando mais do que o lado de engenharia. O trabalho de suspensão, todo o conceito aqui da plataforma modular fazem muito bem o seu papel, só que chega um momento que não tem milagre com um perfil de pneu tão baixo. Isso me incomoda, tá mais exposto a danos também, então é algo que eu não teria mexido, mas agora ele está nessas circunstâncias e você leva em conta isso, assim como a gente sempre traz lá no código, a importância de você prestar atenção em vários detalhes que vão fazer muita diferença para você. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que os vidros são relativamente grandes, inclusive quando a gente pensa comparando com o Civic, então a visibilidade é excelente, e nessas versões que a gente tem a variação de 2 tons, esse tom mais claro aqui, acaba trazendo uma perspectiva de mais leveza. Então a gente está falando aqui do Corolla Altis Hybrid, híbrido premium, chegando lá no topo, né? Se aproximando já da faixa dos R$150 mil. E aí fica aquela dúvida, será que vale tudo isso? A questão é que na época que a gente gravou o vídeo com a análise completaça do Civic Touring, a gente colocou lá no título: um sedã como nunca existiu no Brasil. Agora o Corolla é um sedã como nunca existiu no Brasil. Acabou avançando em relação ao seu concorrente histórico, que é o Civic, cuja nova geração também está em fase embrionária. A gente espera que a Honda responda à altura, né, trazendo inovações também aqui para o Brasil. Mas agora esse conjunto, motorização flex, híbrida, plataforma modular, e principalmente o pacote ADAS chegando nos sedãs médios de uma forma bacana, né? A gente já tinha ali outros modelos como o Jetta oferecendo essa possibilidade, então isso daí é algo que merece ser enaltecido, considerando todos os outros atributos que historicamente o Corolla mantém. E a gente vai gravar um vídeo aqui no canal também falando sobre os segredos do porquê ele vende tanto, e tem tudo para continuar aí reinando enquanto não chegar a nova geração do Civic, realmente vendendo muito. A gente sabe que o Cruze é um carro que já saiu de linha em vários mercados, deve sair em breve aqui na América do Sul. Então o Jetta nunca conseguiu ser um campeoníssimo de vendas por conta disso. Essa é a realidade em termos de concorrência no mercado. Então você veio com a gente conhecendo
em detalhes, né? E são muitos os detalhes aqui do Corolla, por isso que a gente gravou esse vídeo com o teste completo e vai vir uma sequência de outros esclarecendo mais a fundo pontos que fazem diferença no seu conforto, no comportamento dinâmico, na segurança e principalmente no seu bolso. Então deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações e acompanhar todas as novidades que não vem só no YouTube, vem no Instagram, vem no Facebook, nos nossos podcasts e também na família Autovídeos lá no Telegram. Então agradeço demais pela sua atenção, valeu, obrigado, um grande abraço!